Estamos novamente aqui na Rádio Madalena com Amir Cair, mestre em Finanças Públicas. Hoje será abordado a administração Luiz Erundina, porque neste ano completa-se os 30 anos da administração iniciada em 1989 até 1992, onde o Amir Cair foi secretário de Finanças e o Nelson Machado, chefe de gabinete. Eu me formei no ITA, no engenheiro eletrônico. Nunca trabalhei, nunca quis fazer isso. Naquela época você tinha um idealismo, principalmente eu, ser professor de matemática. Essas portas não foram abertas, porque existiam problemas políticos que eu, então, fui obrigado a prestar um concurso na Petrobras. E fui me especializar em engenharia de refinação de petróleo. Não tem nada a ver com tudo que eu estudei durante 5 anos. Fiquei na Petrobras durante 1 ano e pouco. Naquela época surgiu o golpe militar, houve uma perseguição forte. Fui obrigado a me retirar da Petrobras e vim trabalhar em São Paulo, na Olivetti, que tinha vários colegas meus do ITA trabalhando na Olivetti. Então eu fui integrar uma equipe de colegas que eu gostava muito, porque politicamente eram pessoas próximas. Muito bem, fiquei na Olivetti 8 anos, surgiu a oportunidade de vir trabalhar no Grupo Ultra, no Rio de Janeiro, e esse grupo, então, me abriu muito mais possibilidades de trabalhar como executivo mesmo, como responsável de empresas. Depois de alguns anos como diretor comercial, e minha formação no setor privado vem daí. Surgiu a possibilidade de entrar para o PT. E não por minha escolha. Eu tinha me separado e acabei conhecendo a minha companheira, que era petista, trabalhava com a Luiz Erundina. O nome dela, Nery Bruno Chiacca. A Nery me motivou muito a entrar. Eu já tinha tido uma atividade mais política na época da faculdade e agora estava retomando isso. A primeira coisa que eu fiz foi participar do início da primeira prefeitura do PT, em Diadema, o Gilson Menezes, secretário de Planejamento. Fiquei durante 1 ano e pouco, surgiram problemas políticos, lá a disputa era muito pesada entre o diretório e o governo, e a direção do partido não tinha muita atenção com aquela preciosidade que era ter essa prefeitura. O fato é que tive que sair também por problemas políticos. E aí sim me aproximei da Luiz Erundina, no gabinete dela como vereadora. Aí ficamos algum tempo, depois ela se candidata a deputada estadual, eu acompanho, ela vira líder da bancada e eu viro como chefe do gabinete da liderança. E ela se credencia a disputar a prefeitura. Naquela época tinha as prévias do PT para ver quem seria o candidato. E a Luísa disputou essas prévias uma figura maravilhosa, que era o Plínio Arruda Sampaio, que tinha o apoio do Lula, do Zé Dirceu, da cúpula do partido, e a Luísa tinha o apoio da base. E essa disputa vai nos diretórios, ela acaba ganhando cerca de 2/3 e acaba disputando. E ao disputar ela acaba ganhando, foi a grande surpresa. O azarão, vamos chamar assim. E foi uma disputa maravilhosa. Se disputou uma eleição sem dinheiro e com todo o idealismo que tinha nessa ocasião do PT. A Luísa entra, pega um governo muito complicado, com oposição, principalmente do governo do Estado, do governo federal, dificuldades com a mídia, com oposição na Câmara, a bancada pequena, uma incompreensão do PT que não estava, naquela época, culturalmente adaptado à questão do comando de uma prefeitura que não tinha nada a ver com o comando do partido. Então havia sempre essa briga entre fazer o que o partido quer ou fazer aquilo que a administração quer. Eu tive a felicidade de ter comigo uma equipe que eu chamo maravilhosa, 4 pessoas. O Nelson, meu braço direito, braço esquerdo. A Marta Dalai, o Luiz Carlos Janine, nosso tesoureiro, pessoa maravilhosa, e o Sérgio Renault, que foi um grande companheiro. Pessoas que eram unidas, uma facilidade muito grande de levar à frente o trabalho. O desafio era grande. O pessoal pensa que a gente entra com um monte de gente na prefeitura, não entra, você entra com pouca gente e aproveita a turma da estrutura, que é boa. Então, o que a gente fez? A gente começou botando a casa em ordem. A primeira coisa que a gente tinha que fazer. Existia uma pressão muito grande no sentido de pagar as contas anteriores, no governo grande,
E a gente foi aos poucos liquidando essas coisas e levando à frente. E tivemos sempre o apoio, não só da nossa equipe, como muito junta, mas da própria Luísa, porque você não faz verão como um secretário, você não consegue um bom resultado se não tiver um apoio forte em cima. E os desafios de uma Secretaria de Finanças é um lugar geométrico, vamos dizer assim, de tensões. Todo mundo precisando de dinheiro, querendo fazer mais e mais, e você tem que administrar conflitos. E se você não tem a prefeita junto, esses conflitos geram problemas graves dentro do governo. E a Luísa sempre foi muito hábil de saber encaminhar isso. Cada vez que tinha um problema de conflitos maiores, ela juntava todo mundo, o primeiro e segundo escalão, havia um debate forte, decisões tomadas, ela para ali fazer. Então a gente passou sempre por essa rotina, que eu acho que foi vitoriosa em todos os sentidos. E com isso a gente pôde enfrentar os problemas mais sérios de uma maneira simples. Amir, como é que vocês encontraram a secretaria do ponto de vista financeiro e administrativo? Não tanto para surpresa, porque a gente, no preparo para ir para a prefeitura, tivemos informações que nos ajudaram muito por parte de alguns funcionários da prefeitura que vieram a se incorporar no trabalho. 6 meses de atraso de pagamentos, via geral. Isso para empreiteiras, prestadores de serviço, pessoas que vendem produtos para a prefeitura. Nós gastamos os primeiros 2, 3 meses em reuniões com grupos de empresas que eram credores da prefeitura. E explicávamos para eles a situação que a gente tinha encontrado, falando que tudo que fosse contratado por nós seria pago pontualmente, e cumprimos isso do início ao fim do governo. E tudo que era o passado nós íamos pagando na medida da disponibilidade de recursos. E foi isso que aconteceu. Aos poucos a gente foi liquidando as coisas, um ritmo de execução nos primeiros 2 anos modesto. No 3º ano para frente a gente começou realmente um programa mais intenso de investimentos na cidade. Havia na época 2 caminhos, ou um caminho das grandes obras que o Jânio tinha iniciado, ou um caminho das obras sociais, que seriam a parte de saúde e educação, que o Jânio também tinha iniciado, mas tudo no resto do chão. A opção nossa foi pela parte menor, porque quem paralisou as obras da prefeitura, as grandes obras, não foi a Luísa, foi o próprio Jânio. Deixou de pagar a turma, 6 meses antes da gente entrar, estava tudo paralisado, só que a mídia não dava esse tipo de informação. Falava que quem parou foi a Luísa, que ela fechou obras que deveria dar sequência. Mas a Luísa fez um conjunto enorme de creches, escolas, postos de saúde e construiu 6 hospitais. A prefeitura tinha 8 hospitais de menor capacidade. Ela mais do que dobrou o atendimento hospitalar. Isso foi uma das realizações. E no governo teve gente maravilhosa. Na educação, Paulo Freire, Mário Sérgio Cortella. Na saúde teve o Eduardo Jorge, depois Carlos Neder. Maria Chauí na cultura, Paul Singer no planejamento. Ou seja, uma turma forte. O ministério, né? Uma turma muito forte, uma turma forte e unida, porque tinha um idealismo muito grande. E um governo ético, começo ao fim. Aquela história dos prédios, Amir, eu acho interessante. Nós tínhamos Secretaria de Finanças em vários prédios alugados e isso criava um problema de comunicação, de integração, etc. E aí a gente resolve unir. E aí vamos escolher o local. Interessava ter um local que pudesse acomodar toda essa população e que fosse um local seguro e central. Foi destacada uma equipe de pessoas para procurar. Essa equipe teria o respaldo da própria secretaria, porque não é nós da direção, Nelson, eu, outras pessoas, não. Era uma equipe mesmo deles e acharam o prédio Landraus, tinha pegado fogo. Aí era o mais barato, era o mais seguro, era tudo ou mais, e mais espaço, e mais... Enfim, estava na cara que interessava. Só que, será que a turma ia aceitar de ir para o Landraus? Esse era o problema, né? O medo, né? Aquela imagem do incêndio, etc. E foi o que aconteceu. Para surpresa nossa também. E nós fomos para lá. E até hoje está lá a secretaria, 30 anos depois. Sinal que a escolha, acho que foi boa. Né?
Pessoal, amigos da Rádio Madalena, voltaremos na semana que vem com a segunda parte dessa experiência de Amir Cair, secretário das Finanças do governo Luiz Erundina, administração de 1989 a 1992.